Leitura do texto da Consideração, 1149 a 1152, do São Bernardo de Claraval, 1090 a 1153. A tradução e as notas são feitas pelo Ricardo da Costa. Prefácio. Irrompe em meu interior, Beatíssimo Papa Eugênio, um desejo incontido de ditar algo que te edifique, te deleite, te console. Mas vacilo entre fazê-lo ou não, pois duvido que possa sair de mim uma exortação livre e ao mesmo tempo moderada, já que me encontro como que envolto em uma luta entre duas forças contrárias, o impulso de meu amor e a contenção por tua majestade. Esta me inibe, aquele me urge. Mas intervém tua dignidade e tu não me ordenas simplesmente, mas te rebaixas para pedir-me quando deverias ordenar-me. Como meus pudores poderão ainda resistir se tua própria majestade é tão deferente comigo? Não me coage o fato de ter ascendido à cátedra pontifícia. Pois ainda que avance com grandes asas ao vento, não te faltará meu afeto, pois o amor desconhece o domínio e reconhece o filho mesmo sobre a tiara. O amor é submisso por natureza, obedece espontaneamente, concorda desinteressadamente, respeita generosamente. Mas nem todos são assim, nem todos. Muitos se deixam levar pela cobiça ou pelo temor. Estes são os móveis que aparentemente te louvam, mas em seus corações lateja a maldade. Adulam-te com tuas blandícias, mas te abandonam na necessidade, e a caridade, essa, nunca desaparecerá. Eu, para te dizer a verdade, estou liberado dos meus ofícios maternais contigo. Mas eles não me privam o afeto, pois há muito te carrego em minhas vísceras, já que não é tão fácil me arrancarem um afeto tão íntimo. Tu podes ascender aos céus ou descer aos abismos, que nunca te separarás de mim. Seguir-te-ei onde quer que vás. Amei o que era pobre em seu espírito, amarei o que é pai dos pobres e dos ricos. Conheci-te bem, e sei que não deixou de ser pobre no espírito, embora te tenham feito pai dos pobres. Confio em ti se tenha realizado essa mudança, não à tua custa, pois promoção não conseguiu mudar tua condição anterior, mas somente sobrepor-se a ela. Assim, te admoestarei não como um mestre, mas como uma mãe, como quem ama. Talvez pareça loucura, mas será somente para aquele que não ama, nem sente a força do amor. Livro 1. Minhas condolências por tuas imensas ocupações. Por onde princípio? Decido-mo fazê-lo por tuas ocupações, pois são elas que maximamente me movem a condoer-me contigo. Digo condoer-me no caso de a ti também te doerem. Se não é assim, te diria que me doem, pois não posso falar de condolência quando o outro não sente a mesma dor. Portanto, se te doem, me condoo. Se não, sinto maior pena ainda, porque um membro insensibilizado dificilmente poderá se recuperar, já que não há enfermidade mais perigosa que aquela que não se sente enfermo. Mas não sei se me ocorre suspeitar isso de ti. Bem sei com que gosto até bem pouco tempo tu saboreavas as delícias de tua doce quietude. Não podes prescindir tão rapidamente delas. É impossível que não lamentes tua tão recente perda. Uma ferida recente dói muitíssimo, e não é possível que tenha criado um calo tão rápido, nem te creio capaz de ter ficado insensível em tão pouco tempo. Pelo contrário, se não dissimulas, te sobram razões para sofrer justificadamente as fadigas que te reservam cotidianamente. Não me engano se te digo que te arrancaram violentamente dos braços da tua querida Raquel, e necessariamente tens que renovar essa dor quantas vezes tiver que suportá-la. E quando te acontece isso? Sempre que tentas algo inutilmente sem poder terminar. Quantos esforços sem sucessos? Quantas dores de parto sem parir?
Quantos afãs frustrados, quantas coisas tu tens que abandonar mal indiciadas, quantos planos caem por terra depois de concebidos. Chegaram os filhos até o colo do útero, disse o profeta, e não há força suficiente para fazê-los nascer. Já não o experimentastes? Ninguém sabe melhor que tu. Tuas faculdades mentais deveriam ter se debilitado, ou deverias ser como a novilha de Efraim, que trilhava com gosto, se é que te acomodastes à tua situação sem qualquer preocupação. Desejo-te sinceramente a paz, mas não uma paz que nasça de teu conformismo. Seria muito alarmante para mim que tu gozasses dessa paz. Estranhar-te-ia chegar a esse extremo? Asseguro-te que é possível. Ordinariamente, a força do costume leva à despreocupação. Os perigos das ocupações excessivas. Não confie demasiadamente no desgosto que agora sentes. Não há nada tão arraigado no ânimo que não perca a sua força com a negligência e o tempo. A calosidade termina encobrindo uma velha ferida já esquecida. Por isso, o insanável é insensível. A dor mais aguda e contínua cede de intensidade e, mesmo que os remédios não a amorteçam, ela cede por si, desaparece com as medicinas ou adormece com sua própria agudeza. Há algo que a assiduidade não mude? A rotina nos relaxa, pois nada resiste à contínua repetição. Quantos, devido à inércia do hábito, conseguiram encontrar doçura no que antes parecia amargo? Assim confessa o justo que lamentava. O que minha alma se negava a tocar veio a ser o alimento em minha enfermidade. No princípio, algumas coisas podem parecer insuportáveis, mas com o passar do tempo, se te acostumas a elas, não as julgarás tão pesadas. Pouco depois, já te serão suportáveis, e em seguida não as notarás, e no fim, terminarão deletáveis. Assim, paulatinamente, se chega à dureza do coração e, dela, à aversão. Dessa maneira, como te dizia, a dor mais grave e contínua extinguir-se-á, recobrando-se a saúde ou tornando-se insensível. Em tuas palavras, isto é, o que sempre temi de ti, e o temo agora, que por ter diferido o remédio, ao não poder suportar mais a dor, chegues a te abandonar as tuas ocupações que são tantas, por não poder esperar que nunca cheguem ao fim. Tu acabes por endurecer a ti mesmo e lentamente percas a sensibilidade por uma dor tão justificada e saudável. É muito prudente que pelo menos um tempo tu te subtraias das ocupações. Faça qualquer coisa, menos permitir que te arrastem e te levem para onde não queiras. Queres saber para onde? Para a dureza do coração, e não me perguntes o que é essa dureza do coração. Se já não estremecestes, é porque já chegastes nela. Coração duro é aquele que não se espanta, mas consigo mesmo, porque nem o adverte. Quem me interroga? Interroga o faraó. Nunca um coração duro se salvou, a não ser que Deus, em sua misericórdia, como disse o profeta, o converta em um coração de carne. E quando é duro um coração? Quando não se rompe pela compunção, nem se abranda com a compaixão, nem se comove na oração, não cede ante as ameaças, nem se encrespa com os flagelos, é ingrato com os bens que recebe, desconfiado com os conselhos, cruel nos julgamentos, cínico diante do indecoroso, impávido ante os perigos, desumano com os homens e temerário com o divino. Dá as costas a tudo. O presente não lhe importa, não teme o futuro. É de coração duro que o homem que, do passado, só recorda as injúrias que lhe fizeram. Não se aproveita do presente e do futuro, só imagina a maquinação da vingança. Em outras palavras, é de coração duro aquele que nem teme a Deus, nem respeita o homem. Essas malditas ocupações podem te levar a esse extremo, se, tal como insistes, continuarem absorvendo-te totalmente sem reservar-te nada para ti mesmo.
perdes o tempo e, se me permite ser para ti outro Jetro, te diria que te consomes em um trabalho estulto, com ocupações que são aflição para o espírito, enervamento da mente e perda da graça. O fruto de tantos afãs não se reduzirá a teias de aranha? A infinitude e a indignidade de tuas ocupações. O que é estar desde a manhã até as vésperas, presidindo litígios e escutando litigiantes? Que cada dia lhe baste sua malícia. Mas não te restam nem as noites livres, apenas descansastes um pouco para que teu pobre corpo logo se recupere e já tens que te levantar de novo para acudir os juízos. Um dia passa outro seus pleitos e a noite traz a noite sua maldade. Assim te falta tempo para respirar a bondade ou mesclar o trabalho com o descanso, e menos ainda o intervalo de ócio, mesmo que seja curto. Sei que tu também o deploras, mas inutilmente, se não fazes todo o possível para remediá-lo. Quisera que pelo menos os lamentastes, para que tão absorvemente, ocupação não te endureça. Os feri e não sentiram dor, diz Deus. Que tu não sejas como eles. Identifique bem o que diz o justo e suas afeições. Que forças me restam para residir? Que destino eu espero para ter paciência? Sou tão resistente como a pedra? Por acaso minha carne é bronze? A paciência é uma magna virtude, mas, neste caso, eu não gostaria que tu a tivesses. Há ocasiões em que é preferível saber impacientar-se. Não creio que aproves a paciência que Paulo se referia. Com gosto suportai os insensatos, vós que sois sensatos. Se não me equivoco, há aqui uma claríssima ironia, não louvor, mas uma repreensão mordaz da mansuetude de alguns que, entregando-se aos pseudo-apóstolos e seduzidos por eles, toleram com falsa paciência que lhe arrastem seus estranhos e depravados dogmas. Por isso acrescenta: suportai que vos escravizem. Boa paciência não consiste em consentir que te desagradem até a escravidão, quando podes manter-te livre. Eu não gostaria que dissimulasses essa servidão que dia a dia está te oprimindo. Não sentir a própria e contínua vexação é sintoma de um coração que se encontra embotado. Os açoites te servirão de lição, diz a Escritura, o que é verdade, mas somente se não são excessivos. Quando o são, nada ensinam, porque provocam repugnância. Quando o ímpio chega ao fundo do mal, tudo despreza. Desperta e fica alerta, que te horrorize o jugo que te cai por cima e te oprime com sua odiosa escravidão. Por acaso crês que, por servir a todos e não só a um, não és escravo? Não existe mais torpe nem mais grave servidão que a escravidão dos judeus, pois aonde vão eles a levam consigo, e em todas as partes ofendem seus senhores. Confessa também tu, por favor, onde te sentes livres, onde te vês seguros, onde és tu mesmo. Por todas as partes a confusão te segue, o tumulto te invade, e o jugo da tua escravidão te oprime. Não me responda agora com palavras do apóstolo que diz: sendo eu livre de todos, a todos me escravizei, pois não podes aplicá-las a ti mesmo. Ele não servia aos homens como escravo para conseguir torpes aquisições. Por acaso confluíam a ele de toda a orbe os ambiciosos, os ávaros, os simoníacos, os sacrilégios, os concubinatários, os incestuosos e outros monstros do gênero humano, para conseguir ou conservar, mediante sua autoridade apostólica, honras eclesiásticas? Faz-se servo de todos aquele homem cuja vida era Cristo, e para quem morrer era um lucro. Assim ele queria ganhar muitos para Cristo, mas não pretendia amontar tesouros com a sua avareza.
Portanto, não podes tomar como modelo de tua vida servil conduta a Paulo pela sagacidade de seu zelo, nem por sua caridade tão livre quanto generosa. Seria muito mais digno para teu apostolado, mais saudável para a tua consciência e mais frutuoso para a Igreja de Deus, se escutasse o mesmo Paulo quando diz: haveis sido resgatado por um preço muito elevado, não vos façais agora escravo dos homens. Pode haver algo mais servil ou indigno de sumo pontífice que morrer por esses negócios e pessoas, e nem digo a cada dia, mas a toda hora? Assim, qual tempo nos resta para orar? Quantas horas reservamos para doutrinar os povos? Como edificamos a igreja? O quanto meditamos na lei? É justo que trajes diariamente no palácio as leis de Justiniano e não as do Senhor? Veja tu, a lei do Senhor é imaculada e converte as almas. Essas outras não são propriamente leis, mas pleitos e cavilações que subvertem o juízo. E tu, pastor e bispo das almas, com qual mente podes tolerar que a lei seja sufocada pelo bulício dos litígios? Estou certo que os escrúpulos te mordem por tanta perversidade. Até imagino, mais de uma vez serás obrigado a clamar ao Senhor como profeta. Os iníquos narram suas fabulações e não seguem a tua lei. E vens agora e atreve-te a dizer-te que me gozas de liberdade sobre deformante volume de tantos iniludíveis inconvenientes que não podes evitar? Porque se podes e não queres, estaria muito mais escravizado por ser servo de tua vontade tão perversa como a tua? Ou será que não é escravo aquele dominado pela iniquidade? É o maior de todos, mesmo que seja para ti uma indignidade maior ser dominado por outro homem que ser escravo de um vício. O que é que mais importa? Ser escravo por tua vontade ou forçosamente? A escravidão coagida é miserável, mas ainda mais miserável é a escravidão desejada. E tu me perguntas: o que posso fazer? Abster-se dessas ocupações. Tu responderás que é impossível, que mais fácil seria renunciar à posse da catedral. Isso seria o mais acertado se eu te exortasse a romper com elas, não a interrompê-las. Uma exortação bastante meticulosa. Escuta minha repreensão e os meus conselhos. Se tu dedicas toda a tua vida e todo o teu saber às ações e não reservas nada à consideração, poderia eu felicitar-te? É por isso que não felicito. E ninguém que tenha escutado o que Salomão disse, aquele que modera suas atividades se tornará sábio, pode fazê-lo, pois até mesmo as ocupações sairão ganhando se forem acompanhadas por um tempo dedicado à consideração. Se tens a ilusão de ser tudo para todos, imitando aquele que se fez tudo para todos, louvo tua humanidade, se é plena. Mas como pode ser plena se te excluis dela? Tu és homem. Assim, para que tua humanidade seja plena e integral, seu seio, que abarca a todos os homens, também deve acolher-te. Do contrário, de que serve, conforme a palavra do Senhor, ganhar a todos se perderem a ti mesmo? Então, já que todos te possuam, seja um dos que dispõem de ti. Por que tens que ser o único que não se beneficia de teu próprio ofício? Até quando tu serás um alento fugaz que não retorna? Quando darás audiência a ti mesmo entre tantos a quem acolhes? Tu deves a sábios e nécios, e só rechaças a ti o estulto e o sábio, o escravo e o liberto, o rico e o pobre, o homem e a mulher, o velho e o jovem, o clérigo e o laico, o justo e o ímpio, todos dispõem de ti igualmente, todos bebem em teu coração como uma fonte pública. E só tu ficas com sede? Se é o maldito aquele que dilapida sua herança, que será daquele que fica sem ele próprio? Rega as ruas com teu manancial, para que bebam nele homens, jumentos e animais, sem sequer excluir os camelos do criado de Abraão, mas que tu também bebas com eles o caudal de tua fonte, e não a dividas com estranhos. Ou será que tu és um estranho?
Para quem não é um estranho, se és o para ti mesmo? Para quem é o bom, aquele que é cruel consigo mesmo? Não te digo para que sejas sempre, nem te digo para que sejas pouco, mas pelo menos alguma vez que te voltes para ti mesmo. Mesmo que sejais como os demais, ou depois dos demais, sirva-te a ti mesmo. Qual indulgência maior? Digo isso mais por exigência da indulgência do que da justiça, e acredito que sou mais indulgente contigo que o próprio apóstolo. É mais conveniente, tu dirás, mas isso não me preocupa. O que me dá, se assim convém, confio que tu não te confortarás com a minha meticulosa exortação, mas a superarás. Melhor seria que a tua generosidade superasse a minha audácia. Eu prefiro equivocar-me por timidez diante de tua majestade que, por temeridade, e creio que é preferível admoestar o sábio como fiz, conforme está escrito, ofereça ocasião ao sábio e serás ainda mais sábio. O que parece perfeito. Além disso, ouça o apóstolo, o que o apóstolo pensa a respeito. Não há entre vós sábios alguém para poder julgar irmão e irmã? E conclui: digo isso para ignomínia vossa. Nos pleitos tomais por juízes a essa gente que na igreja é desprezada. Portanto, segundo o apóstolo, usurpas indignamente para ti o apostolado. Para ti, apostólico, um ofício vil, grau dos mais desprezíveis, e por isso um bispo, instruindo a outro, lhe dizia: ninguém que milita por Deus trata de negócios seculares, mas eu sou mais condescendente contigo. Não te exijo tanto, unicamente o que na realidade está a teu alcance. Creio que nesses tempos, os homens que litigam pelos bens materiais a que pedem justiça não tolerariam que tu respondesses com uma reação parecida à do Senhor. Ó homem, quem me constituiu juiz entre vós? O que julgariam imediatamente de ti? Diriam: fala como se fosse um rústico, um imperito, ignorante, que se te esquece do que é o primado, desonra a suma e excelsa sede e destrata a dignidade apostólica. Sim, o diriam, mas jamais poderiam demonstrar que algum apóstolo se havia constituído em juiz dos homens, especializado em pleitos sobre fronteiras ou divisão de heranças. O que li é que os apóstolos compareceram para serem julgados, mas nunca pude comprovar que se sentaram para atuar como juízes. Isto eles farão um dia, que ainda não chegou. Ou por acaso o servo não se rebaixa em sua dignidade quando tenta ser maior que seu senhor? Ou o discípulo se deseja ser superior ao seu mestre? Ou mesmo o filho se deseja transgredir os termos que lhe impuseram seus pais? Quem me constituiu juiz? Isso o disse ele, senhor e mestre. E pode agora sentir-se ofendido o servo ou discípulo que não se erige em juiz universal? Tão pouco creio que possua um bom critério quem pensa que é indigno dos apóstolos e de seus sucessores carecer de competência para serem juízes em todo tipo de causas, quando somente receberam poder para as mais transcendentais, porque não podem depreciar os juízos sobre míseras posses terrenas humanas, aqueles que um dia julgarão os próprios anjos celestes. Tu tens jurisdição sobre os crimes, não sobre as possessões. Tu recebeste as chaves do reino dos céus para excluir os prevaricadores, não aos possuidores de terras, para que saibais, afirma, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Qual poder e dignidade te parecem maior? Perdoar os pecados ou dividir as terras? Não há comparação. Já há juízes para esses assuntos ínfimos e terrenos, os reis e os príncipes terrestres. Por que invades competências alheias? Como te atreves a colocar a tua foice no trigo que não é teu? Não é porque tu sejas indigno, mas porque és indigno de ingerir-te em causas semelhantes, quando tu deves ocupar-te de realidades superiores. E se alguma vez o requerer um caso especial,
convém que ouças, não a mim, mas ao apóstolos. Se vós julgareis o mundo, sereis indigno das causas mínimas. Mas uma coisa é cair acidentalmente nessas causas urgentes quando lhe premiam com razões, e outra é entregar-se totalmente a elas, como se tratasse dos assuntos mais importantes e que requerem toda a nossa dedicação. Eu deveria recordar-te muitas outras razões se expusesse todos os argumentos mais convincentes com os conselhos mais retos e sinceros. Mas para quê? Correm os dias maus, e nesse interim eu já o admoestei para que não te deis a todo a ação, mas reserves algo para ti a consideração de teu coração e de teu tempo. E te digo isso pensando mais na necessidade que na equidade, embora não seja contra a equidade ceder o que é necessário.